Fala, patrões, aqui é Anderson Gonçalves para mais um episódio do Patrão Podcast, o primeiro de 2024. O programa hoje está sensacional. Mas antes vamos falar aqui dos nossos parceiros, porque vamos pagar as contas, né, galera? 2024 chegou e as contas não esperam. Olha, eu tenho um parceiro aqui muito legal. Você quer colocar pneu no seu carro, roda, tá precisando de fazer a cambagem, alinhamento, balanceamento, procura a Forte dos Pneus. E detalhe, lá também faz GNV. Quer colocar uma geração 5, quer melhorar essa geração do seu carro? Procure lá, o telefone é 219 8060 3462. 219 8060 3462. Ele atende por WhatsApp, chega lá, negocia, fala que veio pelo patrão e o desconto vai ser bom, pode cobrar, hein? E aí, galera, vocês estão animados? Vamos fazer um programa hoje sensacional? Fala aí um pouquinho, Pedro. Vamos. Fala, galera. Quem tá falando aqui, como sempre, Pedro Estigarribia. Vamos para mais um episódio do Patrão Podcast. Hoje temos um convidado, vamos dizer que é um dos convidados mais esperados do Patrão. Que isso? Mais esperados porque vamos falar exatamente sobre um tema específico, que é um tema que a gente gosta, que é o tema no qual tem o Patrão Podcast, tem o Patroa Podcast, né? Estamos falando aqui com o Rafael. Rafael, muito obrigado. Com PH, tá? Rafael com PH, sim. Rafael com PH. Legal. Rafael tem um monte por aí, mas PH... Com PH são poucos. E Leandro Vitor Matheus, único no mundo. Como assim, Leandro Vitor Matheus? Rafael Leandro Vitor Matheus. Eu vi, eu reparei isso. Não, eu não reparei, não. Que isso, 4 gente. nomes, legal. Nossa, Exatamente. Tá bom. Então, ou seja, É único, é único. O bom é que se você enjoar de um, você tem pelo menos uns 3 aí pra poder mudar. Eu não posso, por exemplo. O meu é Pedro Eleutério. Eleutério. Eleutério por causa do meu avô. Se eu mudar pra Eleutério, aí eu perco... É difícil, mas é interessante também. É interessante também. Mas, Rafael, obrigado, tá, cara? Você conseguiu um tempinho aí pra gente aí, veio de longe, veio falar aí um assunto aí que a gente quer abordar, né? Sobre empreendedorismo, que é o assunto que a gente quer abordar. É o nosso lema aqui, né? O empreendedorismo é onde a gente acredita que é a gente acredita que é o empreendedorismo que faz acontecer, faz girar a nossa economia, faz gerar empregos, melhora a dignidade das pessoas e, no geral, cara, é o empreendedorismo, né? A gente sabe disso. Então, eu te agradeço muito por você ter rápido, aceitável. E... assim, antes de tudo, se apresenta, né? E a gente gostaria de saber como é que começou isso tudo, como é que começou a sua carreira, NB, né? A NB também, mas principalmente você, Rafael. Bacana, né? Mas você, a primeira história do Rafael, depois a NB. Do Rafael com PH. A gente quer saber como é o Rafael com PH, né? Isso então mesmo. Tem uma história bacana, Pedro. Quero agradecer também ao Anderson, podcast do Patrão, né? Um estúdio maravilhoso. Quero fazer minha deferência ao estúdio podcast aqui em Niterói, né? É um estúdio top, muito bom. Aqui é de verdade, né? Não, aqui falei com o patrão aqui que o negócio aqui é de verdade, né? O negócio aqui é de patrão mesmo. E olha que eu já dei entrevista em diversas grandes emissoras, né? Fui em diversos estúdios e para podcast, então, vocês têm uma estrutura muito, muito top, né? Parabéns ao Estúdio Podcast. Aonde, seu Pedro, obrigado Flávio é Flávio top, Saturnino, né? Flávio é foda. Obrigado, o Anderson e o Pedro, pelo carinho, pelo convite, né? Rafael Leandro, como eu disse, né? É único, né? Vitor Matheus, né? Poxa, 4 nomes próprios. Na verdade, é o único, acredito, é o único no mundo, né? Já pesquisei diversas vezes. Seus irmãos, então, é tudo Leandro Vitor Matheus, mas com outro nome? Não. É o Wagner Vitor Matheus? Na verdade, Rafael, eu já sempre digo, né? Rafael, quando me chamam, escreve com F, eu fico chateado. De fato, fico mesmo, né? Quando falo com PH, é mais elegante. É igual você dar presente. Um vinho hoje, né? O patrão aqui do dono do estúdio falou, né? Se eu gostava de tomar um café com cachaça, né? Eu falei que eu não bebo, mas eu sei que é elegante você dar um vinho. É a mesma coisa, Rafael. Rafael com F não é elegante, mas com PH é. Com PH e é outra com 4 coisa. Nome próprio é diferenciado, né? Então totalmente. A gente sabe o que a gente vive no mundo para fazer diferença, né? Com certeza. Rafael Leandro, nascido em Campo Grande, teve uma infância muito difícil, pobre, morando sempre com a avó, a quem eu quero sempre agradecer a Deus
pela vida dela, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, enche nossos olhos, né? De falar da nossa avó. Geralmente, dizem que quem é criado com vó, né, é mimado, né? Eu ia fazer essa piadinha de quinta série, criado com vó. Sim, Pedro, mimado, né? Então, mas eu vou te falar, uma coisa. Eu não conheci nenhum dos meus avós, né? Sim. Eu não consegui conhecer porque já tinham falecido. Mas, cara, hoje eu vejo, por causa do meu filho, eu olho a relação dele com os meus pais e eu vejo, e eu fico tentando até entender como é que é a relação entre você ter uma avó... Avô e neto. Como é que é a relação avô e neto, cara? Eu fico muito curioso de saber. Eu acho que é uma relação, assim, o carinho do pai e da mãe é diferenciado, mas eu acho que o do avô ou da avó, né, é um carinho redobra, pelo menos pra parte deles. Sim, com certeza. Porque eles estão vendo os seus filhos dos filhos, né? Então, eu queria saber redobra esse carinho. Exatamente, eu queria entender, inclusive, esse sentimento, porque, por exemplo, cara, meus pais comigo era... Pô, pelo amor de Deus, porra. Aí chega a avó e já mima, Não, aí né? chega, se minha mãe vê que eu fiz cara feia pro meu filho, eu falo, não faz isso com um bichinho, que isso? Tem só 12. Aí você fica olhando pra só 11 anos, eu falei, porra, não falava assim comigo? Porra, comigo? Pelo amor de Deus. Aí você vê essa relação. Por isso que eu acho muito bonito isso, cara, de avó, de esse relacionamento com a avó, porque eu fico tentando entender. A minha avó, é maturidade. A minha avó, assim, ela faleceu, deve ter uns 4 anos praticamente, né, no hospital. Acompanhei muito ela, uma pessoa que eu amo muito, e morando sempre com ela, fui criado por ela. Depois tive um pouco da convivência com a minha mãe. Conheci meu pai agora, depois de 30 anos de idade. Caramba, é mesmo? Tá? Fui conhecer meu pai, a gente tem 4 anos de convivência, 4 para 5 anos de convivência. E sempre a gente tentando levar a vida, né? Fazendo do jeito que a gente vê o brasileiro fazendo, né? Você se dedica, você corre atrás. Então eu fiz de tudo um pouco, né? Sempre para ajudar em casa, ajudar a minha família. Até que de uns anos para cá, né? Principalmente comecei lá para os 12 anos, né? Como todo jovem quer ser jogador de futebol. E aí encarei essa vida, joguei 12 anos de futebol, né, nas categorias de base de diversos clubes aí do Rio, Flamengo, Vasco e outros clubes também. Não foi, na verdade, o que era para ser, né, essa carreira de futebol. E comecei a estudar outros segmentos, trabalhei já de porteiro, trabalhei de vigia, trabalhei de uma série de coisas. Mas eu tinha um sonho. E eu lembro até hoje, em 2014, eu coordenava a campanha de um político, né, um candidato, e comecei a ajudar, a me envolver muito com isso. Desculpa, em 2012, né? Hoje essa pessoa é deputado federal. Comecei a coordenar a campanha dele, porque a gente, né, é comunicativo, né? Sim, sim. Então a gente acaba, mesmo não entrando nessa vida pública, política, né? A política até então, né? E a gente começou a se envolver, e aí comecei a gostar dessa área. Em 2014 conheci outra e fui ajudando do jeito que a gente pode. E aí, em 2015, eu fui ser vigia do Detro. Detro, né, um órgão do Estado, né? Sim. Trabalhei na empresa terceirizada, mas ali eu comecei a colocar no meu coração um desejo, um sonho de talvez ser candidato. Esse negócio deve ser bom. Sim. Eu tô ajudando algumas pessoas a ser candidato, né? E aí, beleza, sem estrutura, sem recurso. Vim naquela eleição, fiz 1.036 votos. Exatos, 1.036 votos. Mas para vereador? Para vereador do município do Rio. E o que é bacana, né? 2012? 2016. E o que é bacana é que o Crivella, na época, era senador da República, né? E óbvio que o senador, candidato a prefeito naquela ocasião, vai dar atenção, né, para pessoas que são relevantes, né? De fato, sabe como é que funciona, né? E aí eu sei que alguém que ia ter uma agenda com o senador Crivella naquela ocasião furou, acho que a agenda não ia acontecer. Aí quem estava coordenando esses trabalhos lá pro antigo senador, hoje deputado federal, o Crivella, me ligou que eu era candidato, né? Um candidato simples, humilde, pobre, né? Vigia do Detro, e aí se tornei candidato, e aí furaram uma agenda e me ligaram. Você quer fazer uma agenda com o senador, candidato a prefeito Crivella? Inclusive eu estava no partido, né? Estava apoiando ele indiretamente. E aí eu falei, bacana, eu vou fazer, claro, claro que eu quero, né? Não, ó, você tem que encher, hein, essa agenda, você tem que encher, porque pode fazer feio. Tipo assim, ninguém me conhecia. Claro. Aí beleza, aí a gente em 2 dias colocou lá, se não falar a memória, foi mais de 400 pessoas para 2 dias, e eles estavam esperando 60.
né? O que falou, tem pelo menos 60 pessoas. E aí, aquele dia, eu lembro até hoje, o Crivella, que era senador, ele fez no meu ouvido, ele falou assim, ó, se eu ganhar a eleição, você vai estar comigo. De fato, ele foi eleito prefeito do Rio, e aí já mandou convite para mim na posse, e fiquei os 4 anos na gestão dele. Então, na gestão do Crivella, aí minha vida começou um pouco a mudar, esse cenário, né? Na gestão Crivella, a gente tocou a Secretaria de Conservação, ao lado do Rubens Teixeira, Secretaria de Meio Ambiente, tudo da capital, né? Presidência da Conlurb, Secretaria de Transporte, ao lado... da Conlurb? Isso, tudo ao lado do Rubens Teixeira. O Rubens era de 16 a 20. É. O Rubens Teixeira, que é um irmão, hoje, inclusive, é um dos grandes palestrantes da nossa associação, né? Como é que são as coisas, né? Prefeito eleito me chama para fazer parte do governo e fala, você vai trabalhar com o Rubens, né? Rubens, pô, um dos caras mais incríveis que eu conheci, um dos maiores currículos do Rio de Janeiro. De fato né, hoje do Banco Central, capitão do Exército, sempre grande em colocações, sempre nas primeiras colocações, concurso da AMAN, concurso difícil. Rubens vem para a vida política, e aí o prefeito falou, você vai trabalhar com o Rubens Teixeira. E aí comecei a trabalhar e auxiliar ele, né? Fui assessor dele na Secretaria de Conservação, Meio Ambiente, Presidência da Conlurb, Transporte. Em 2020 resolvi vir candidato, fiz uma votação melhor do que aquela anterior, né? Foi no meu início. E depois vim para o gabinete do prefeito e fiquei de 18 a 20. Mas isso que começou a mudar, assim, a minha vida um pouco, nessa notoriedade, foi porque eu coloquei no meu coração um desejo, eu falei, pô, isso vai acontecer. E aí minha vida começou a ter uma proporção maior, e depois vim para o governo do estado, né, com o meu secretário, que eu tenho um carinho muito grande, inclusive, né, o patrão aqui do Estúdio Podcast, né, o Gutenberg, é dono de uma das maiores agências de publicidade do estado do Rio de Janeiro, ex-juiz de futebol, árbitro da FIFA, assumiu a Secretaria de Esporte do estado e me trouxe para a Secretaria. Então a gente foi tocar também a Secretaria de Esporte no estado do Rio de Janeiro, aonde eu tive o prazer, ô Pedro, de conhecer, Anderson, todos os 91 municípios do interior, tirando a capital. Visitei todas as cidades, falei com todos os prefeitos. Hoje tem, graças a Deus, um bom relacionamento, por causa da Secretaria de Esporte, né, que nos abriu muita porta. E de lá para cá a gente vem caminhando. E aí, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu lembro que no meio da pandemia, tinha um amigo, a gente tinha um time de futebol amador e um amigo, muita gente perdeu seus negócios, né? E tinha um amigo nosso no time de futebol que a gente tinha, que a gente tem ainda, inclusive, que falou assim, cara, por que a gente não faz um grupo pra gente se ajudar? Ó, eu fechei meu negócio, aí o outro fechou lá a barbearia, o outro fechou um consultório. Muita gente perdeu o negócio, não tem como pagar as pessoas, pandemia. Então vamos fazer um grupo pra gente se ajudar. A maçonaria faz muito isso, né? Foi o que ele falou, né? Sim. Palavras dele na época. A maçonaria faz isso, os caras se ajudam. Então por que a gente não faz um grupo pra gente se ajudar? E aí eu guardei aquela ideia depois no futebol, sentado, eu não recordo o ano agora, acho que foi 2020 para 21, sentado lá no campo de futebol, no sítio do Valdir Bigode, ex-ídolo do Vasco, né? Que é vascaíno, pô. Vascaíno, é nosso amigo. Nós somos vascaínos, né? Não, eu não. Pelo amor de Deus, aí não. Aí começou errado, hein? E aí, sentado lá no sítio do Valdir, o amigo Maicon, né, que tem um carinho muito grande, hoje é nosso vice-presidente de honra, né? Ilegítimo também. Ele deu essa ideia e eu coloquei o nome Anzo. Naquele mesmo dia, a Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu falei, vou criar essa associação. Já botei na cabeça, fiquei pensando, botei na cabeça, Anzo. Não. E qual é o objetivo, né? A gente reunir empresários para justamente se conectar através de reuniões de networking, né? Sim. E aí, automaticamente, eu falei, mês que vem, já marquei uma data. Naquele mesmo dia, bolei o nome na mente, né? Botei no papel... Já fui ver registro de marca patente para aquele nome, naquele mesmo dia. E já falei, daqui a um mês vamos fazer uma reunião de networking. Assim. Nunca fui envolvido com isso. Eu falei um pouco da minha trajetória pública, justamente para entender que eu nunca fui envolvido com empreendedorismo. E aí foi algo que deu um start, né? Como as pessoas hoje falam, né? Um insight, né? E você teve aquelas ideias, né? E aí nos cafés, nas reuniões que surgem essas ideias, né? E aí demais, né? E aí eu coloquei o nome Anzo, né? Já marquei a reunião, aí o que eu falei? O que eu imaginei? Eu falei, poxa, hoje eu tenho um bom relacionamento no setor público, né? E muito relacionamento. Então, ou seja, como a instituição é nova, eu acredito que a gente tem que trazer pessoas de referência, né? Para
trazer um ar de credibilidade. Então, na primeira reunião, já trouxe um secretário do governo do estado, depois trouxe um desembargador e por aí vai. Pessoas que geralmente as pessoas não têm muito acesso, não é porque eles são especiais, não, é porque a demanda de serviço que eles estão requer muito tempo, e às vezes não tem esse tempo realmente para atender, bater papo, né? E aí eu trouxe essas pessoas, né? Porque a minha ideia, ô Pedro, eu vi você falando, a gente falando aqui no off, é dar acesso. Isso eu acho incrível, coisas que quase ninguém faz. É muito difícil. Você pede um contato para alguém de uma pessoa que nem é relevante, não é conhecida, a pessoa fica com dificuldade, não, vou dar o contato não, porque senão o Anderson vai fazer negócio e aí não vai me dar comissão. Não, é um pensamento muito pequeno, mentalidade pequena, muito pequena. Tem gente que pensa assim. Eu penso totalmente diferente. Infelizmente. Antes eu penso totalmente diferente, tanto é que eu falei, poxa, eu só vou trazer autoridade nas reuniões. Uma, para dar credibilidade à instituição nova, né? Anzo, aqui na Zona Oeste, e também vai gerar acesso. Depois de uma reunião que alguém assistiu uma palestra lá e participar de uma rodada de negócio, que é a nossa formato, se alguém quiser falar com o desembargador, vai falar. Se alguém quiser falar com o secretário de Estado, vai falar. Então, assim, essa é a ideia. E aí nós fomos crescendo. Com 4 meses depois, a gente chegou na Barra. Um amigo indiretamente estava no ministério, né? E aí indicou um outro amigo, e aí, poxa, esse amigo vem conversar comigo, vamos tocar, por que a gente não faz uma filial aqui na Barra? Vamos embora, vamos com tudo. Mas eu acho que é bacana mudar o nome, né? Eu quero agradecer o Josiano, um irmãozão, né, que deu a sugestão do nome. Cara, vamos mudar para ANB. O Josiano e a Dani, hoje nossa diretora também, vamos mudar para ANB, porque a gente vai crescer tanto que a Zona Oeste é pequeno, então vamos dar para a ANB. Então saímos de ANZO, Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio, para a ANB, Associação de Negócios do Brasil. E aí da Barra, nós fomos para Tijuca, depois nós fomos para Campo Grande, para Bangu, Jacarepaguá, e aí hoje a gente está em mais de 20 filiais em todo o estado do Rio de Janeiro, né? A ANB é uma associação, eu sempre quero explicar isso, que é importante a gente até entender. Nós não somos uma associação comercial. Uma associação comercial é só para comerciante. Por exemplo, o profissional liberal, ele não pode fazer parte de uma associação comercial, ele não é comerciante. O empreendedor, ele não pode fazer parte de uma associação comercial porque ele não é comerciante. Por exemplo, o contador, que é um profissional liberal, né? O médico, nutricionista, né? Todos são profissionais liberais. Então, eles não é aceito em uma associação comercial. Então, quando a gente criou a ANZO no início, foi justamente isso. Uma associação no segmento empresarial para empresários, empreendedores e profissional liberal. E também para pessoas comuns, porém, que desejam empreender. O que é uma pessoa comum que deseja empreender? É um CLT, por exemplo. CLT não é um empresário, não é um empreendedor, não é um profissional liberal. Mas ele, às vezes, deseja empreender. Tem gente que está no CLT, vocês são patrões, né? Você pode querer patrão, aqui todo mundo patrão. Né? E eu tenho certeza que talvez os funcionários de vocês um dia querem empreender, não querem ficar trabalhando a vida toda de CLT. Tem gente que se acomoda, beleza, deixa eles se acomodarem. Quem tem a mentalidade, né, de se acomodar o CLT, deixa lá. Mas tem gente que tá no CLT, mas querendo, vou empreender, eu vou abrir um estúdio podcast. Inclusive, já tá aberta a franquia, né? Eu fiquei sabendo aqui, eu vou abrir uma franquia do estúdio podcast. E às vezes o cara CLT, ele quer fazer isso, então vê as oportunidades. Então, a nossa associação é para empresários, empreendedores, profissional liberal e pessoas comuns, porém, que desejam empreender. Então, a gente é abrangente nesse segmento, que de fato, hoje, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Pedro, não tem nenhuma associação nesse segmento que mais cresceu e cresce do que a ANB. Então, não é por orgulho, na verdade, é para parabenizar a quase os 100 diretores que nós temos. A gente vai muito mais do que uma associação empresarial, porque a gente não faz só reuniões de networking, né? Onde tradicionalmente todo mundo faz. Vamos fazer uma reunião onde cada um vai apresentar o seu negócio. Não. Mais do que isso, a gente tem uma visão social, a gente tem uma visão para ajudar o próximo, para fazer a nossa vida ter sentido. Eu acredito que é por isso que muitos diretores têm se envolvido na nossa instituição. Eu quero sempre parabenizar, porque o crescimento da instituição não é por causa do presidente que está à frente, mas é por causa de pessoas como grandes diretores nossos, são empresários, empreendedores, que têm se dedicado. E eu acredito também por causa do lado social que a instituição faz. Ou seja, cada filial são 5 diretores, a nossa funcionalidade. A gente tem 4 comissões. A primeira é de ação social.
e datas comemorativas. Então, de 2 em 2 meses, a nossa instituição promove uma ação social para ajudar a sociedade em todo o estado do Rio de Janeiro. Não é só na capital, em todo o estado do Rio de Janeiro a gente faz uma ação social. Então, com a ajuda do governo do estado. Como é que funciona a ação social? Ação social é onde cada empresário da nossa associação, cede o seu tempo para ajudar a sociedade. Então, o contador, médico, nutricionista, naquele dia, se ele der a palavra e o compromisso está lá, ele vai tirar um dia dele de ação de graça para ajudar a sociedade. O governo do estado, e aí eu quero agradecer o nosso governador Cláudio Castro, né? E os secretários, agradecer também, não posso deixar de agradecer, tá? Pode falar aqui, não pode? Pode sim. Aqui pode falar tudo. O microfone aqui pode falar tudo. Aqui é tudo. Então eu quero agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, né? Pela sensibilidade, agradecer ao vice-governador Tiago Pompolha, sem a ajuda deles também não seria possível. Agradecer a incrível secretária Rosângela Gomes, que é secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e a presidente da Fundação Leão 13, Luciana Calaça, o vice-presidente Tunico. Por quê? Porque são esses órgãos, Pedro e Anderson, que nos levam em isenções. Por quê? A ação social é onde cada empresário doa o seu serviço para ajudar a sociedade. Só que as isenções de segunda via de casamento, isenção de casamento, segunda via de RG, isso não está no poder do empresário, está no poder do governo do estado. Então, por isso que eu tirei esse tempo para poder agradecer, porque se eles não tivessem sensibilidade em nos ajudar, em fazer essa parceria, talvez a gente não conseguia estender, né, um pouco mais de amor para quem está precisando, né? Então, a gente tem essa comissão de ação social e datas comemorativa, que é coordenado pela doutora Janaína, nossa diretora da ANB Campo Grande, e pela doutora Camila, nossa diretora da ANB Seropédica. As duas coordenam a ação social da instituição. Então, ou seja, por mais que cada filial tenha 5 diretores que são responsáveis, mas sobre esse assunto é só elas que têm a palavra final em toda a instituição. Então, se a gente for fazer uma ação social, a gente tem uma filial na Argentina. Se tiver que ter uma ação social lá, elas que vão tocar, elas que vão ficar de frente. E a gente tem a segunda comissão, que é Acordo de Cooperação Técnica. Quero parabenizar a doutora Amanda Gouveia, é nossa coordenadora, diretora da ANB em Nova Iguaçu e nossa coordenadora de Acordo de Cooperação Técnica. Então, todos os órgãos públicos em que a gente tem, que até cede para a ação social as suas ajudas, a gente primeiro ajusta um acordo de cooperação técnica, né, com esses órgãos para poder nos ajudar, tanto nas ações sociais e também nos ajudar no dia a dia, né? Tem coisas que aqui não pode falar, né, que se soa talvez como um favorecimento, um privilégio, mas não é isso. Mas a gente tem muitos acordos, né, que a gente procura primeiro beneficiar os diretores, né? Não adianta a gente fazer um acordo de cooperação técnica para beneficiar o associado ou o filiado, que depois eu vou até falar sobre isso, a gente tem 2 modalidades, filiado e associado. Se primeiro a gente não beneficiar quem se dedica pelo crescimento da instituição, que são os diretores, e de forma voluntária. Então tem alguns acordos que a gente faz para trazer um benefício para o diretor. Para dizer um muito obrigado pela sua dedicação, né? E aí eu talvez não cabe citar, porque pode soar talvez como um favorecimento, mas o acordo de cooperação técnica é uma área muito específica que a gente tem, justamente para poder consolidar as parcerias em todas as áreas, né? E a Amanda tem feito um bom trabalho. E a terceira comissão que a gente tem é a comissão da área técnica e de projetos. Isso aí é uma coisa que eu amo tanto, ação social é o que eu mais amo, mas fora isso eu amo tanto essa área coordenada pela nossa coordenadora, doutora Joyce Gouveia, da ANB em Nova Iguaçu, irmã da doutora Amanda, do Acordo de Cooperação Técnica. Ela cuida de todos os projetos da instituição. A instituição hoje tem 1 ano e 8 meses. E hoje é a maior associação do estado do Rio de Janeiro nesse segmento. Só que quando a gente completar 3 anos de idade, a lei já determina que a gente pode receber emendas parlamentares. A lei determina que a gente já pode receber alguns recursos de ministérios. A gente tem muito relacionamento, né? Graças, né, a todos que estão envolvidos ali, né? Graças às pessoas que têm tido um carinho conosco também. E a nossa ideia é justamente isso, né? Fazer o que hoje a gente já faz de forma gratuito e voluntário, e vamos continuar fazendo, mas fazer amanhã com recurso público. Por que não, né? Se a gente tem relacionamentos, se a gente tem amigos, se a gente tem deputados hoje, né, como o próprio Crivella, que eu citei, né, que a gente trabalhou junto na prefeitura, que tem essa sensibilidade, e outros mais, né, deputados,
Pode falar o nome de uma, senão outros ficam. Não, senão outros ficam chateados. Vai ter que falar o nome de todo mundo. E aí a gente tem esses deputados que têm esse carinho conosco, tem alguns ministros que têm esse carinho também com a instituição. Não vou falar conosco, com a instituição, que amanhã ou depois, com 3 anos de idade, a gente realmente vai buscar esse recurso para a instituição, para realmente colocar uns projetos, né, em todo o estado do Rio de Janeiro de forma remunerada, né? E aí, na verdade, para potencializar mais um pouquinho, né? Potencializar aquilo que hoje a gente já faz. Uma coisa é você fazer de forma voluntária, né? E aí você tem um limite. Com recurso, né? Você consegue fazer muito mais. Então, a ideia justamente de buscar essa parceria justamente pelo recurso, talvez, e pela forma que a gente pode ajudar muito mais gente, entendeu? A ANB, você saiu do seu coração porque você quis montar, você chegou a ver uma necessidade mesmo do estado do Rio de Janeiro, ou nas regiões, ou no geral. Você sentiu que tem essa necessidade de ter uma associação para as pessoas, porque, sei lá, não existe um incentivo do governo ou pessoas interessadas em querer fazer esse tipo de trabalho? Qual foi a sua motivação para poder fazer uma associação? Na verdade, como eu disse, foi uma ideia de um amigo meu, mas a motivação para colocar em prática não foi nem porque o governo não faz. Na verdade, o governo, ou as prefeituras, o setor público, né, fazem até muito, né? E depende, muitas das vezes, das instituições do terceiro setor para poder alcançar, né, aonde talvez eles não conseguem alcançar. Terceiro setor? Quem seria o terceiro setor? As associações, ONGs, fundação, né? Mas você acha que o governo, você acha que o governo ele incentiva muito o empreendedorismo? Eu acho que incentiva muito, né? Quais são na prática o que você vê de incentiva, por exemplo, falar da ANB, né? Quando eu faço ação social e esses secretários que eu citei, né, o próprio sensibilidade do governador, do vice-governador atual, em fornecer essas isenções já é um grande incentivo, né? Porque senão a gente faria uma ação social, por exemplo, falando só da ação social, para atender pessoas dentro do nosso segmento, né? O contador, o advogado dando orientação jurídica, o contador orientação contábil, o médico lá atendendo, saúde bucal, o dentista atendendo, e talvez a gente não seria tão eficiente. Entendi. Então eles vêm com a isenção, já nos potencializa aquilo que de fato talvez seja necessidade do cidadão. Qual a grande necessidade do cidadão? Só receber esses serviços paliativos? Não, mas receber esses serviços que às vezes sejam relevantes. Por exemplo, a isenção de casamento hoje, se não me falha a memória, está mais de R$1.000, né? E quando vem nessas isenção o governo do estado, a Secretaria de Ciência Social, Fundação Leão 13, nos ajudando a potencializar esse trabalho nosso, na verdade é um grande incentivo, né? Fora muitos outros que a gente pode citar aqui. Então, mas aquilo que me motivou foi justamente quando o amigo lá, quando o Michael deu essa ideia de fazer esse grupo, né, que a gente nomenclaturou como ANSO e depois a ANB, foi justamente esse olhar social. Mas quando eu falo isso, de incentivo a pessoas no âmbito geral, comum, ter um seu próprio negócio. Porque eu tô te falando, eu não tô envolvido nessa área política pública, né? Na área pública, política também pública, e eu não tenho conhecimento também, porque não é uma área... Não que você domina, né? Uma área que eu domino, não é uma área também que eu costumo me desperta interesse em querer estudar ou tentar saber. Você é um homem do TI. Então... todo TI é ele inteligente. Conserta o computador desse pessoal. Mas assim, eu tô te falando, eu como cidadão, vamos dizer, né? Eu percebo muito pouco incentivo do governo. Posso te corrigir? Não vou te falar de te corrigir, mas acho que talvez auxiliar na contribuição dessa informação. Na verdade, falta isso o que eu acabei de dizer agora, informação. Sim. Eu acredito que muita coisa as instituições públicas fazem no âmbito federal, estadual e municipal, mas falta talvez informação. Sim, essa informação chegar ao empreendedor. Então, mas é isso que aí que eu ia chegar. Porque, por exemplo, estou falando... Porque eu, como cidadão, o que me parece é que não há um incentivo.
Quando eu falo que não há um incentivo, por quê? Porque eu não vejo, eu tô falando não vejo em TV aberta ou alguma coisa assim. Vou dar um exemplo, a própria feira que teve do Sebrae. Do empreendedor. Do empreendedor, não foi uma coisa que eu vi pessoas comentando que viram isso na TV. Na grande mídia, né? Na verdade, mídia. Assim, eu tive um programa na Band, um tempo atrás, eu sei o quanto é caro televisão, né? A gente sabe parceiros que tem programa na grande mídia e é tão caro. E, de fato, eu acredito que não veio esses grandes eventos, né? Principalmente do Sebrae, que é o polo do empreendedorismo, talvez não tenha visto nas grandes mídias, justamente porque, de fato, a mídia é cara, né? E aí, eu acredito que o pensamento, aí eu não posso falar com propriedade, né? Que aí é algo realmente específico lá do pessoal do Sebrae. Eu acredito que eles fazem o trabalho como já tem feito, né? E o empreendedor que é interessado, né, de fato, em empreender, obviamente vai procurar estudar ou entender quem são os órgãos públicos, né? Ou parceria público-privada que de fato incentiva, né? E muitas das vezes você não vai ver isso na mídia. Justamente por causa do preço, da viabilidade. Viabilidade. Mas o que eu falo de informação básica, porque, por exemplo, a gente tem uma conexão um pouco melhor, até utilizando a internet e tudo, tá, gente? Mas, por exemplo, eu vejo gente que eu tô te falando que falta informação, primeiro que já falta informação básica mesmo, de conhecimentos básicos, fundamentais e tudo de estudo. Mas eu vejo pessoas que provavelmente você deve ver também na sua associação, às vezes, de pessoas que ela não tem o conhecimento, às vezes, bem básico, até mesmo de buscar, às vezes, na internet, ou ver, e você vê que tem um puta potencial. Essa pessoa, ela só precisava ter acesso a determinadas informações. Verdade, eu não sei se você conseguiu entender eu já entendi. Eu acredito que a grande resposta para isso daí é a questão de mentalidade. A pessoa tem um potencial danado, mas tem uma mentalidade pequena. A pessoa que tem uma mentalidade pequena, ela não vai procurar coisas grandes, porque ela tá presa na mentalidade dela pequena. E aí não é por falta de informação da grande mídia, até porque, de fato, é impossível viabilizar, talvez, uma propaganda nesse porte para que as pessoas de mentalidade pequena tenham acesso. E eu queria acrescentar a questão da informação governamental, que é no geral, não é só no empreendedorismo. É em tudo. O governo comunica-se muito mal com a população. Usa-se muito mal o tempo de TV quando usa para se comunicar. E eu não sei se é proposital, eu não sei. Sei que tem tantas coisas... A grande mídia não é barato não, tá? Eu entendo, mas... enfim, tem tantas coisas que eu sei que o governo cede, dá à população... que a população não sabe. Que a população não sabe. Mas tem outra coisa também, eu tô te falando pelo menos no Rio, né? Eu tive, graças a Deus, eu tive a sorte de conhecer... De estudar, né? De estudar, mas... tive a sorte de conhecer 118 cidades pelo Brasil. Eu morei um tempo em São Paulo, e uma coisa que a gente até costuma falar, né, com relação ao Rio, e isso eu percebi não tem incentivo, né? Igual São Paulo tem. Não. É um incentivo... É diferente. São Paulo é um país diferente do Brasil. É um país diferente. Na verdade, é cultura. Isso é cultural também. Sim, também. Total. Tem uma questão de cultura. Cultural. Mas o que tô falando que eu vejo aqui, um exemplo. Quando eu pensei em ter meu próprio negócio, foi em 2014. Sim. Eu já vamos dizer que eu já empreendia e até uma coisa que eu fico até chateado com determinadas pessoas que tentam menosprezar, de mente pequena tentam menosprezar. A mentalidade pequena, não estou chamando a atenção do empreendedor e dizendo que ele não é ele é pequeno, não. Infelizmente, as pessoas realmente pensam pequeno. Essas pessoas que pensam pequeno não vão acessar lugares grandes. Sim, mas eu tô te falando de gente que pensa pequeno no geral, que, por exemplo, eu não sei vocês, tá? Mas quando alguém chega e fala assim, eu sou autônomo, eu sou freelancer. Eu falo assim, não, cara, você é empreendedor. Isso aí. Pra mim, você é empreendedor. Ele não Só sabe. Que tentam botar esse cara pra baixo, tipo assim, não, você trabalha pra você tem mesmo. Tem muita coisa envolvida nessa colocar... sua frase aí, cara. Você sabe, existe uma questão de inveja, uma questão de tudo. Então, vamos se dizer que na época, se dizia que eu era o autônomo, freelancer e tal, mas eu tava almejando coisas mais altas. E eu lembro até hoje, tá, Rafael, que eu procurei o Sebrae de São Gonçalo
Foi eu e um amigo meu. Foi muito engraçado isso. Foi muito engraçado esse dia. Falei, olha, a gente quer trabalhar com tecnologia, a gente quer trabalhar com suporte e a gente queria montar um negócio. Sabe qual foi a fala da menina do Sebrae? São Gonçalo? Isso foi em 2010, tá? Aí ela falou assim, menino, não faz isso não. Eu tô te falando assim, não faz isso não. Você vai ter que abrir CNPJ, é caro, é difícil, que não sei o que. E aí, ela te deu uma Red Pill ou uma Blue Pill? Não, cara, eu fiquei assim, gente, qual você escolheu? Me falaram que o Sebrae ajudava o empreendedor. A pessoa a ser empreendedora. Eu fiquei assim, gente, eu tô no lugar certo. De fato, ajuda, né? Eu tenho que defender o Sebrae. Sim, não, sempre ajuda. Deixa eu terminar. E aí, cara, eu tô te falando isso porque eu fui só no de São Gonçalo. Depois eu não... Isso foi em 2010 também. Sim. Cara, me deu Espero um que ela não banho... esteja mais lá. Hã? Espero que ela não esteja mais lá. Cara, me deu um banho de água fria. Eu perdi, eu fiquei assim, cara, e agora? Porque eu mesmo com conhecimento de internet, pelo menos em 2010, eu não via outros locais com incentivo. Eu não via isso, eu não via. E aí acho que foi mais ou menos até onde começou a surgir uma fasquinha bem pequena. Eu falei assim, gente, como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de coisa? Como é que pode? Será que um dia pode ter uma associação que possa ajudar os empreendedores? Vai ter uma ANB? Será? Já tava pensando em ANB. E aí, cara, quando eu fui morar em São Paulo, e assim, e com isso, eu fui amadurecendo, mas de uma forma muito amadora. Sim. A parte de, tipo assim, continuei. Então, aí eu descobri porque um amigo meu me falou sobre ter um MEI. Aí eu falei assim, MEI? O que é MEI? Cara, procurei na internet. Eu vou ser franco com você. O que é MEI? Informação sobre o governo. É muito raso a informação. Aí que já tinha os influenciadores digitais que tentavam explicar mais ou menos, né? De acordo com o seu interesse mais também, ou menos né? com o seu interesse. É comercial. Não, óbvio, porque ela automaticamente para você contratar o serviço dele. Mas, cara, quando eu fui para São Paulo, eu lembro que eu entrei no Sebrae, tipo assim, pareceu que foi mais ou menos assim, é como se alguém tivesse, ele te abraça de uma forma que eu fiquei assim, gente, mas qual é a diferença aqui? Sim. Qual é a diferença que tem? E aí eu do Sebrae de São Paulo pro do Rio, né? Não, nem do Rio. Desculpa, tá? Eu sou de São Gonçalo, mas foi de São Gonçalo. Não vou dizer nem do Rio, né? Da pessoa que te atendeu, né? Do Sebrae do Rio, né? Que me atendeu, exatamente. E eu fiquei totalmente espantado. E aí é uma coisa que quando eu voltei pra cá, que eu voltei praticamente por causa da pandemia, que é uma coisa que ficou isso na minha cabeça, de tipo assim, cara... as pessoas elas têm que ter um incentivo, elas têm que conhecer, tem que ter algum programa do governo, tem que ter alguma coisa que incentive, mas incentive mesmo. Ô Pedro, assim. Se você empreende no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo. Ah, sim, isso As leis duras que são implantadas assim, para o empreendedor, para o empresário poder prosseguir, né? E se você consegue sobreviver e dar fruta aqui no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo. Sim, mas eu vou te falar que de qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo, eu acho que vale muito a pena empreender no Brasil. Eu tô falando que vale, porque eu vejo muitas vezes, às vezes, reclamando, falando da dificuldade, mas tem muita gente de fora que vê o Brasil como oportunidade. Sim. Agora, o porquê... Por que tem empresa que sai, tem que empresa que entra? Eu não... Isso daí também vai como voltando naquela conversa nossa, vai da questão da mentalidade da pessoa, né? E aí tudo é de acordo com o que a pessoa tá pensando pra sua vida, né? O que a pessoa planeja pra sua vida, se ele se limita. Você falou aí do rapaz que fez o MEI, né? Sim. Que fazia o freelance, e aí... Não, às vezes é a mentalidade da pessoa. Exatamente. Eu sou freelance, eu não sou empreendedor. Você fala, não, você corrigiu, né? Você falou, não, você é empreendedor. Não, às vezes a mentalidade da pessoa é de freelance. Então isso vai tudo da questão de mentalidade. Hoje em dia aumentou muito essa questão, né? Da pessoa, da inteligência emocional. Sim. Né? Isso tem que ser muito cuidado. Para o empreendedor, né? Porque se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, pode ter um baita de um potencial, como você falou aí, né?
que às vezes as pessoas né, têm um baita potencial e às vezes não tem acesso à informação, as coisas que você estava falando. Né? A pessoa tem que ter mente aberta, cara. Isso. Mente aberta. Quando eu voltei, porque depois que eu conheci São Paulo, eu ficava na minha cabeça de tipo assim, cara, só dá pra dar certo em São Paulo. Só dá pra dar certo em São Paulo. Só dá pra dar certo em São Paulo. Espera. Aí, um amigo meu chegou e falou assim, Pedro, vem cá, tem outras pessoas, tem empresas no Rio de Janeiro que faz o que você faz? Tem bastante. Dão certo? Dão. Então, o problema não é São Paulo, o problema é você. Exato. Se essas pessoas deram certo, por que você não pode dar certo? Então, porque você só pode dar certo em São Paulo. Sim. Então, o grande limitador do sucesso é você mesmo. E isso daí fez abrir minha cabeça. Eu falei assim, cara, é mesmo. O que eu posso fazer? Claro, são ambientes diferentes? São. Claro. Mas tem muita gente dando certo. Sim. Então, é você tentar se adequar normalmente, porque normalmente as pessoas têm a tendência de querer estar onde está todo mundo dando certo. Aí talvez tenha a mentalidade aí também não é ruim. Manada, né? Não é ruim, né? Vamos dizer assim, conseguir a manada. Quis ser mais educado, não vou falar manada, mas é o mesmo. A pessoa tá dando certo ali, vamos pra lá, entendeu? E tem gente que já pensa, se não tá dando certo ali, né? Desculpa, se ali tá dando certo, eu vou ter que estar ali. E eu não vou em outro lugar porque não tem ninguém fazendo aquilo lá. Mas talvez o teu sucesso não seja ali onde está todo mundo, onde está a manada, né? Que você se referiu. Está lá naquele local onde você nasceu, onde você mora, onde você convive. Às vezes a pessoa quer mudar porque a manada, na tal da manada que você acabou de se referir, está em São Paulo. Não, e aí só deu certo lá, não. E não só em São Paulo, mas São Paulo, tem gente que fala, eu sou brasileiro, mas só posso dar certo nos Estados Unidos. Não. Só que a pessoa, aí eu vejo que a pessoa chega nos Estados Unidos, chega aqui, não faz porra nenhuma. Aí chega lá nos Estados Unidos, lava prato, lava chão, anda com cachorro. Aí fala assim, aí ó, deu certo. Eu falei, por que você não quer fez tirar a neve da porta dos outros? Por que você não fez a mesma coisa aqui? Aqui seria vergonha ser um garçom. Lá nos Estados Unidos é luxo. Porque ele não vai postar que ele é garçom nos Estados Unidos, nada contra os garçons. Mas ele vai postar que está nos Estados Unidos, vai postar as coisas boas. Talvez que não seja nem a realidade dele, mas só de estar talvez vivendo uma outra cultura. Tudo bem que tem uma diferença cambial aqui. Você trabalha como garçom lá, você vai ganhar... Um salário são 5 vezes mais. Não, claro. Mas o custo de vida também. O custo de vida vai ser porque, por exemplo, tem um amigo meu que mora lá, ganha $5.000, mas o aluguel é 2. Então, é proporcional ao que você realmente ganha, né? Agora, Rafael, associação de negócios. Eu vou fazer uma pergunta já polêmica. Todas as pessoas que eu percebi, tá? Isso é uma percepção minha, tô falando de mim. Que eu conheci algumas associações em São Paulo e eu vi que... Na verdade, acho que foi existem mais aqui, mas eu acho que a mais próxima que eu tive contato até agora foi a sua. Sim. Mas existe aquela crença da pessoa, ela vê que uma associação de negócios do Brasil, aí vê que tem ali, que ela vai com uma mentalidade, achando que no momento que ela se afilia, ou se associa, ela vai ser bem-sucedida? Na verdade, isso aí... Você entendeu, na verdade, com um exclusivo interesse só de, tipo assim... Como fosse um passaporte, uma garantia. Como um passaporte. Eu vou falar com o Rafael, vou conhecer a associação, vou me afiliar, me associar, agora vai. Na verdade, só não vai se a pessoa não quiser. E aí não é por causa da NB, não é por causa de conhecer o Rafael, de conhecer o Anderson, conhecer o Pedro, não. O grande limitador, a gente já vem falando isso aqui, é a própria pessoa. Então, não é por causa da NB. É claro que existem ambientes, né, que se você tá, é propício para o teu crescimento. Isso é normal. Sim. A NB hoje é a única associação que mais dá acesso no estado do Rio de Janeiro. Não vou dizer Brasil, pode ser que seja no Brasil, mas eu não tenho informação a nível Brasil, então não vou arriscar. Mas no estado do Rio de Janeiro, eu afirmo, é a maior associação hoje nesse segmento. E é a que mais dá acesso ao setor público. A gente tem um grupo lá, diga-se de passagem, com as maiores autoridades do estado do Rio de Janeiro. Ali tem desembargador, promotor, juiz, todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro, são 91 prefeitos, tem secretário de estado, presidente de autarquia, ministros, tem secretário nacional, deputado estadual, deputado federal, tem vereador, tem tudo. Claro que esse acesso é para os diretores, né? Quem faz a associação crescer não é só o presidente, são os diretores que tocam essas ações que eu me referi aqui das comissões, né? Mas a pessoa que está de fora, às vezes vai observar uma autoridade dando uma palestra, numa reunião, e aí pode pensar talvez o que você falou, né? Poxa, eu vou lá porque os caras têm acesso, né? O setor
privado precisa do setor público, né? E aí eu vou lá porque eu vou ser bem sucedido. Aí tem aquela ilusão. Ilusão por quê? Ilusão. Porque entra no grupo, a gente tem 2 modalidades que eu não citei aqui. A gente tem um filiado e tem um associado. Ontem eu disse isso para uma empresária grande amiga. Eu, particularmente como presidente da ANB, não tenho interesse que a pessoa seja associada. Claro que para a gente é importante, a gente tem custo, a gente tem funcionários, a gente tem pessoas que, na verdade, a gente precisa remunerar, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem muita coisa que são remunerados, fora os voluntários são os diretores. Mas tem coisa que não tem como ser voluntário, funcionário, tem que ser remunerado. E não é interesse, talvez, de que a pessoa venha para ser associado com aquela mentalidade de filiado. Filiado hoje é a pessoa 0800. Ela tem direito de estar no grupo e nas reuniões. Então não paga nada. E o associado paga R$50, apenas R$50, e tem uma série de benefícios. Eu costumo dizer, só a telemedicina que cada associado tem direito, já vale os R$50 que a pessoa paga. A gente contrata uma empresa chamada Rio Saúde, do meu grande amigo João, que essa empresa, além de muitos outros benefícios, dá a telemedicina gratuita para o associado. E aí a pessoa que vem respondendo a sua pergunta com essa mentalidade, eu vou conhecer a NB porque eu vi lá um desembargador dando palestra, um secretário de Estado, eu vi o governador, eu vi o vice, eu vi não sei quem dando palestra, eu vou lá porque eu vou ter acesso, vou ser bem sucedido. Não. Se a pessoa não fizer a sua parte, não vai. Nada vai acontecer. Ela vai entrar no grupo, seja como filiado, como eu disse aqui, sem pagar nada, divulgando seus próprios negócios. Ela vai talvez ser um associado e às vezes não vai em uma reunião, não vai mudar nada. Ou às vezes ela vai na reunião, mas não se conecta, não vai mudar nada. O grande segredo é a conexão. A gente tem que se conectar com pessoas que de fato vai nos impulsionar. E isso aí, independente se você seja associado, se seja filiado. Porque o filiado não paga nada, tem direito a estar no nosso grupo, divulgando o seu próprio negócio. Muitas das vezes fecha negócio, não dá nada para a instituição. E foi um trabalho de muita gente, dedicação, esforço. Eu estou aqui em Niterói, tive custo para estar aqui, para falar da ANB. E às vezes o filiado vai lá, entra, faz negócio, não deixa nada para a instituição. Mas se fizer, né? Bacana. Sim. O interesse é que faça, né? A gente criou a instituição não no olhar de ganhar dinheiro, mas no olhar de que a pessoa realmente possa progredir. E se ele está fazendo negócio, amém. Mas aquele que entrou nessa mentalidade que você acabou de referir e me perguntar, vou ter sucesso por estar ali, se ele não se comunicar, se ele não buscar o acesso, buscar estar ali no dia a dia, se conectando com as pessoas, ele não vai ter sucesso. Ele vai entrar num grupo, sendo filiado ou sendo associado, e vai ficar parado, nada vai acontecer. Exatamente. E eu sempre costumo dizer, não significa que você esteja num grupo de network que a tua vida vai mudar, não. São coisas diferentes. Mas tem gente que... a maioria pensa isso. Tem gente que pensa no geral. Na verdade, esse é o caminho também. Só que não é só isso, né? É um conjunto de coisas. Exatamente. Você vai entrar no grupo, no nosso caso, filiado associado, você escolhe, outros grupos que você tem que pagar, eu sempre oriento. As pessoas da ANB, não fica só na ANB, não. Você que é empreendedor, você tem que se conectar com diversos grupos de network. Exatamente. Você falou aqui da menina, da patroa... A Patroa Podcast, a Bruna Machado. A Patroa Podcast, que tem um trabalho bacana, né, e tudo mais. Quem sabe esteja na ANB, tomara, né? Mas independente disso, se ela tiver o próprio grupo dela, eu sempre vou orientar os nossos associados, filiados, que vá na reunião dela, que vá na reunião do Anderson, que vá na reunião do Pedro, que vá na reunião do Estúdio Podcast, que vá em outras reuniões. Porque o empreendedor, quanto mais pessoas você conhecer, melhor. Eu não tenho aquela mentalidade... desculpa até te cortar, mas é conhecer e se esforçar. E se esforçar. Porque tem aquilo. Tem gente que entra numa... Vou dar um exemplo. Tem gente que vai entrar na tua associação e acha que 10% de transpiração, 10% de entrega, né? 10% de entrega e a associação 90% da associação. É a associação. É pelo contrário. Eu acho que é o contrário, totalmente. 90%. Entrega sua, exatamente. A associação vai te dar uns caminhos. É isso aí. Esses 10% que você falou. Isso daí é uma conexão. Eu falo no mundo geral. A gente sempre conversa, eu converso com outras pessoas e parece que é uma... Ô Pedro, deixa eu falar com você. O ex-vice-presidente da AMIL falou pra mim, quando eu chamei ele pra ser um diretor nosso, ele falou pra mim, da Barra, na segunda unidade nossa, ele virou pra mim e falou assim, amigo, networking, eu nunca mais esqueci, networking é o maior ativo de vendas do mundo. Então essa pessoa que entrou, que você falou aí, que tá esperando que seja 90% da associação, 10% dela, se ela dela estar ali, ela tem um grande passo.
né? Porque ela tá ali por causa do networking. Agora, se ela não fizer a parte dela, não vai adiantar o networking. Não adianta. Tem gente que acha assim, vou só colar com esses caras aqui, que, pô, eu vou já... Só de colar com ele, não vou fazer nada. Sim. Eu já vou ser bem sucedido. Tem gente que acha que é isso. Dizem na psicologia, né? Eu não posso afirmar que a gente é a média das pessoas que estão ao nosso redor, né? É uma afirmativa bem correta, né? Então, só dela estar ali já é um presente, né? Só que não é tudo. O empreendedor geralmente imagina isso, né? Eu vou estar ali, naquele grupo, naquela conexão, na exigência que eles me exigem de ser gratuito ou pagar, e minha vida vai mudar. Não vai mudar se você não se esforçar, como você falou. Você já disse tudo. Se a pessoa não se entregar, se ela não se dedicar, nada vai acontecer. Mas eu sempre oriento que ela esteja ali, já é um bom passo para se conectar. Aprender, mente aberta e poder... O diferencial da nossa associação, Pedro, é o seguinte: a gente faz reuniões lá de networking, né? Como eu disse, networking é o maior ativo de vendas do mundo. Concordo. A gente tem palestras, e aí, de fato, palestras com personalidade pública, pessoas top, que sabem o que estão falando, isso gratuito. As palestras dos palestrantes que vai lá, eles cobram 50, 100 mil reais por aí. Eu conheço as pessoas. A autoridade pública não, é setor público, então beleza, bacana, é acesso. Mas tem muita gente que vai lá, que são caríssimas palestras. Eu não vou citar nome aqui para não promover ninguém. Mas quem acompanha a NB promover sabe. Também? Não, quem acompanha a NB sabe. Eu vou citar, não vou citar o nome da pessoa. A gente é uma instituição filantrópica. Tudo que é feito para a associação, para nossa instituição, é gratuito. Tem sala em shopping hoje do Rio de Janeiro de graça. Tudo gratuito, tudo é gratuito. Nós somos uma instituição filantrópica que reúne as maiores autoridades do Estado do Rio de Janeiro. Os maiores acessos do Estado do Rio de Janeiro são do nosso ciclo. E aí eu fui chamar uma pessoa que lida com inteligência emocional, muito famoso, não vou citar o nome, que é um amigo meu, por exemplo, para dar uma palestra, né, no evento nosso. No evento nosso... Tentando adivinhar aqui. Não vou falar... Mas você pode ficar à vontade de citar todos os nomes que você não quero promover ninguém. Não quero promover ninguém. Mas aí, eu fui... outros amigos que tem grupos de network me chamou, vamos fazer juntar todo mundo que tem grupos de network, vamos botar o nome líderes de network, vamos chamar uma pessoa para fazer um grande evento, todo mundo junto. Aí beleza. Aí deram os nomes, né, desses top aí do Brasil nesse segmento do empreendedorismo, né, de inteligência emocional, essa turma, né. E aí citou o nome, eu falei, esse é meu amigo. Então beleza, fui mandar uma mensagem pro amigo, o amigo falou assim, pô, cobra 200, 300 mil uma palestra dele. Eu falei, aqui é de graça, aqui é associação. E vem de graça. Vem por quê? Cara, vem por causa do relacionamento. Não, mas aí que tá. E porque existe uma conexão. Sim. Com certeza, se ele precisar de alguma coisa sua, você vai estar disponível para poder ajudar. Sim. E é isso que as pessoas têm. Eu vou te dizer, nem só minha não, tá? Eu não quero dar um mérito a mim, hipótese alguma, bem longe. Mas em nome da instituição, acho que é bem mais bacana, porque muitas coisas que acontecem... A gente tem uma sala hoje num shopping da Barra da Tijuca, de forma 0%. Você pagar R$1. O dono do shopping é meu amigo. Mas se eu fosse pedir para fazer a minha empresa lá, colocar naquela loja lá, ele ia me cobrar. Mesmo que fosse um valor, é meu amigo, um valor diferente, mas ele me cobrar. Mas para a instituição, ele não cobrou. Então, não é no meu nome. Então, não, mas é no teu nome. Porque também, eu vou te falar, porque olha... Porque, e isso hoje em dia, inclusive, os empresários estão mudando a cabeça por causa disso. Antes de comprarem seu produto, seu serviço, ou o que for, compram você. Sim, exato. Tanto que eu primeiro fui falar, eu fui ver isso quem é. Verdade. Eu fui ver você, vi quem você... Porque, cara, pô... Você montou uma associação. De repente você, como muitos empresários, não tá nem aí. Tipo assim, cara, colocou umas pessoas influentes e, tipo assim, tá deixando a pessoa fazer ela sozinha. Sabe quantos associados a gente tem? Você vai se espantar agora. Sabe quantos associados a gente tem? Chuta. A gente tem quase 5 mil pessoas envolvidas com a gente. Isso em 1 ano e 7 meses. Exatamente. A gente só tem 120 associados. Sim, mas é por quê? Por sua causa. Mil, só tem 120 associados. Mas é por sua causa, Rafa. Por quê? E era uma coisa que até que eu ia linkar primeiro que eu ia te perguntar no começo. Eu falei, cara, o que é uma característica que eu já vejo que você tem do empreendedor? Principal, comunicação. Sim. A pessoa tem que ser... Comunicativa. Isso aí é de fato. Eu não era. É porque eu sou de TI, eu sou de TI e infelizmente as pessoas de Geralmente TI... o pessoal de TI é muito fechado, né? Muito fechado. O pessoal na dele... Só que em 2000... São um pessoal inteligente. Não, mas aí eu acho errado isso, porque pela questão de comunicação, porque eu só comecei a ser mais comunicativo que eu fui forçado. Fui forçado comunicativo quando eu comecei a trabalhar como professor.
Aí eu fui Não tem jeito, né? Tem que dar aula, tem que falar. Tem que dar aula, tem que ter conexão com as pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco mais... Ele me conhece. Eu mais sempre tímido. Mais calado, mais fechado na coisa. Hoje eu falo até pelos cotovelos. Mas eu entendi que tem que... É o principal, comunicação e bom relacionamento. Antes, você sabe o que a ANB faz hoje? Ela te ajuda a potencializar aquele bem que você vai fazer o próximo. Essa é a grande definição da nossa instituição. Através das ações sociais, através do ANB Capacita, que eu não falei aqui. A gente tem uma comissão de educação empreendedora. Eu falei de 3, né? Ação social, acordo de cooperação técnica, falei da área técnica de projeto, mas não falei da educação empreendedora. Educação empreendedora são os nossos workshops que a gente faz em todo o estado do Rio de Janeiro, sempre via as prefeituras, né? E aí, teoricamente, o prefeito da sua determinada cidade... Último agora a gente fez na cidade de Caxias. E aí o prefeito lá quis fazer para os funcionários públicos, mas tem cidade que o prefeito quer fazer para o funcionário público e também para os empreendedores do local. O que é o workshop, né? O workshop são 5 palestrantes da nossa diretoria, são formados, né? Muitos master coaches, treinadores, eles dão um treinamento de 40 minutos, rápido, objetivo. Eu não sou a favor, embora não tenha nada contra, que esse negócio de imersão, de manhã, sai no outro dia, 3 dias direto, nada contra, é específico para quem está buscando aquilo, não é o nosso caso. Então, o nosso caso é de 8 a 1h30 da tarde, a gente entrega 5 treinamentos de 40 minutos, com umas 2 horas e 20 de intervalo, de forma gratuita, onde cada treinador tá ali treinando as pessoas. Gratuita para os associados ou afiliados? Não. Isso aí é workshop, feito em cada cidade ou empresa do estado do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com filiado nem associado. São uma entrega nossa, né? Então, se é gratuito, tem um limite de pessoas para entrar... Então, isso como eu te falei, essa comissão Educação Empreendedora é sob a responsabilidade da doutora Amanda, a mesma diretora, a coordenadora da ANB, do Acordo de Cooperação Técnica. Ela é responsável por essa comissão. Tudo na questão de educação. Então, o workshop é isso. A gente leva 5 palestrantes de forma gratuita. Vamos dizer que a gente faça lá próximo aí, Cabo Frio. Já conversamos com a prefeita lá. E aí a prefeita lá, por exemplo, direcionou o pessoal da assistência social. O secretário de assistência social são quase 500 funcionários. Eu quero fazer só... De fato, isso é verídico. Eu quero fazer só para meus funcionários públicos. São quase 500. Então, beleza. A gente vai em Macaé. O prefeito quer fazer para 1.000. Não há problema. Nossos treinadores vão estar ali. Seja para 10... seja para 40, que igual foi em Caxias, seja para 500, igual vai ser lá em Cabo Frio, seja para 1.000, igual vai ser em Macaé, por exemplo. A título de exemplo, Macaé. Então, é uma entrega nossa. Então, a gente ajuda a potencializar isso de forma gratuita. O prefeito está... um exemplo aqui, ele está oferecendo uma palestra de empreendedorismo para quem já é funcionário público. Não, aí não é palestra, né? Não é só palestra, é treinamento. Independente se é funcionário público, né? Na vida a gente tem que aprender todo dia. A gente sempre aprende, né? Não, tudo bem. Não, sim, mas eu tô te falando, mas é porque como a gente tá voltado... Isso vai de cidade para cidade. Empreendedorismo, você tá falando sobre empreendedorismo ou sobre ferramentas específicas, por exemplo? Então, por exemplo, inteligência emocional, palestra de inteligência emocional, que tal, esses super positivo de acordo com o cenário que nós temos, uma entrega péssima do atendimento dos servidores públicos. Como você mesmo disse, né? Do Sebrae te atendeu mal, não sabem fazer, não sabem falar e falam de qualquer jeito, se comunicam de qualquer jeito, descarregam cargas emocionais nas pessoas que usam os serviços do pessoal da população. Então, eu super apoio. Continuem. Tragam para São Gonçalo também. Agora, não sei se a tua pergunta tem a ver em relação à entrega de um material técnico para a população. A nossa entrega é tanto para o funcionário público ou tanto para o empreendedor, independente disso, né? Até porque, como eu disse, né, a nossa associação para empresário, empreendedor, profissional liberal e pessoas comuns, porém, que desejam empreender. Um funcionário público é um CLT, digamos assim. E qual a diferença da filiação da associação dentro da ANB? Filiação ou associação? Porque você falou filiado que tem como... e associado. Filiado e associado. Eu expliquei aqui basicamente, mas vou explicar novamente. Né? Só porque como a gente foi falando, para ficar um pouco... O filiado, ele não paga nada, 0,800, ele não paga nada. Tem direito a estar no grupo e nas reuniões. Só que nas reuniões ele não pode apresentar o seu próprio negócio. Porque toda reunião, depois de uma palestra, tem uma rodada de negócio, onde cada empresário que seja associado ou empreendedor pode divulgar o seu próprio negócio. Depois de ouvir uma palestra, quer seja por quem
estiver lá dando a palestra, ele vai poder, eu sou Rafael Leandro, sou empresário, sou dono dessa empresa, sou dono disso, só o associado. O filiado tem direito só de estar no grupo, divulgando seu negócio no grupo, que já é muito bom. Sim. Né? E nas reuniões, mas sentadinho, sem poder falar. O associado, ele paga um valor de R$50 por mês, tem direito a estar no grupo, divulgando seus negócios, né? Na reunião ele pode falar, e tem um pitch de negócio ali de 30 segundos. Se a reunião estiver um pouco mais vazia, pode ser 1 minuto, de acordo com a administração da reunião, né? Fora os benefícios que são enormes, né? Muito. Orientação jurídica, orientação contábil, orientação nutricional, orientação marketing, orientação de vendas. Eu quero fazer parte Oratória, tudo. Porque eu já penso logo... Digo-se passagem, é só orientação, tá? Sim. Tem que explicar isso. Não é uma consultoria e nem uma assessoria, é uma orientação. Orientação. Né? Fora os serviços do... Falando isso porque a nossa maior dificuldade quando a gente montou o Patrão Podcast foi, inclusive, Patrão Podcast. Foi encontrar os patrões, os empresários, inclusive do sexo masculino, homens, que quisessem falar. Foi qual programa que veio o primeiro homem? Sei lá, acho que foi o 5 ou 6. Henrique. Foi o Henrique. Não sei, Henrique, porque é amigo seu. Porque é amigo dele. Um amigo meu, que é DJ advogado, que quis falar, porque todos os homens que ele conheciam, que eram empresários, não queriam falar. Eu divulgando nas minhas redes sociais, ninguém queria falar. Os homens correndo do microfone. E aí a gente teve... E a mulherada aceitando. E a mulherada quer falar. Vamos falar. E que aí que veio a ideia do Patroa Podcast por causa disso. Falando de mulher, a nossa associação, ela tem quase que 80%. Quem comanda a associação são mulheres. 85%. Sim, mas a mulher é foda, rapaz. Eu tô falando. Mulherada tá foda. Não é questão dela ser foda, igual você tá falando, né? Se referindo. É a questão que mulher se dedica mais, mulher faz as coisas com mais carinho, diferente do homem. Por isso que eu tô te falando. Mulher é foda. Mulher tá... Mulher com relação a isso. Por isso que eu falo... nota 1000. Porque a gente tem o Patroa Podcast, tem um papo... Prefiro mais ter mais 10 funcionários. Tiver que ser 10 mulheres do que Isso aí que eu ia chegar. Eu, quando fui pra São Paulo, quando eu peguei um carro numa startup, e eu já contei isso em outros podcasts, cara, eu só consegui fazer a empresa evoluir porque eu contratei 5 mulheres, porque eu tava contratando homens e não tava dando certo pra área administrativa. Eu falei aqui, Pedro, de 4 comissões, Anderson. Há controvérsia. Eu falei aqui de 4 comissões. Cada filial são 5 diretores. Eu referi isso aqui já. E tem 4 comissões que toca toda a associação. Você reparou, eu falei de 4 mulheres. Ação social e dados comemorativos, 2 mulheres, doutora Janaína e doutora Camila. Acordo de cooperação técnica, doutora Amanda. Educação empreendedora, doutora Amanda. Área de projeto técnico, doutora Joyce. Só mulher. Sim. Por exemplo, a gente tem o Patrão Podcast, Bruno Machado, Papo Sem Tabu, que já é um papo mais descontraído, mais voltado para a área de sexualidade e diversos tabus dessa área, que é a Ariana. Ariana, que são 2 mulheres. Então a gente já empatou nisso daí, porque são 2 homens com 2 mulheres. E o delas tá começando aí melhor do que o nosso. E a gente conversou, cara, pra você ver. São nossas sócias, 2 sócias. São 2 mulheres foda. Por quê? Cara, a gente chegou, chamou, a gente nem explicou direito o projeto, tô dentro. É isso aí. A outra, a Ariana, também é a mesma coisa, explicou. Tô dentro. A grande diferença, a grande diferença é que a mulher já compete mais, né? Então, nessa questão, o homem já não liga pra esse negócio. A mulher já tem essa questão de competição. Atrelado a essa dedicação competição que elas se competem entre elas. Sim. Ponto. O homem não tem esse negócio. O homem não tem essa questão de competição. Então, claro que tem... Eu sou bastante competitivo. Competir um com o outro, né? O cara querer ser melhor, mostrar que... Competir um com o outro, que eu mais me refiro nesse sentido, né? A mulher, ao mesmo tempo... Certo. Geralmente o homem não é, não. O homem não liga pra esse negócio, né? Mas a mulher, geralmente, já... Né, chega outra mulher um pouco mais arrumada, a mulher já se sente um pouco mais segura nesse sentido, tudo mais, nessa questão de competição. Depende, controvérsia. A gente tem quase 100 diretores. 60 diretores são mulheres na associação. Então, assim, eu lido com isso no dia a dia, né? Só na associação, fora em outros segmentos que eu atuo. Então, assim, a gente percebe isso, né? Mas mesmo assim, né, eu prefiro mulheres na direção de todos os trabalhos, seja um trabalho profissional, seja um trabalho secular, né, que seja de forma voluntária, igual a associação, porque realmente a dedicação é maior. E respondendo também
a sua pergunta, essa comissão de educação empreendedora que eu me referi aqui do workshop, nós temos, né, também dentro dessa mesma comissão, o ANB Capacita. O ANB Capacita nada mais é do que as capacitações. A gente tem hoje tudo isso, eu estou falando de forma gratuita, onde cada diretor nosso doa o seu próprio tempo, igual na ação social, para entregar conteúdos gratuitos. A gente faz hoje uma aula de cuidador de idoso, por exemplo. A Amanda, que é a nossa coordenadora, é a enfermeira. Hoje ela está dando o curso, hoje, no dia de hoje, todos os dias, né? Numa ONG na Zona Norte, né? A gente faz isso em várias instituições. Eu falei o workshop nas prefeituras, as capacitações é onde for, seja em prefeitura, seja numa instituição do terceiro setor, é igual a nossa, seja onde for. A gente tem muita estrutura, porque nós somos bastante pessoas, né? É aquele negócio, você quer ir longe, você vai sozinho, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai em grupo. É essa a ideia, né? Claro. A ideia, e é a nossa ideia também. Então, eu acredito que a gente tem crescido muito por isso, porque nós somos muitas pessoas com o mesmo pensamento de fazer o bem e de ajudar o próximo. E atrelado a isso, essas capacitações presenciais, como o curso que eu falei aqui de cuidador de idoso, fora outros, poderia enumerar aqui um monte para vocês, todos esses diretores nossos cedendo seu próprio tempo da sua vida, sem ganhar nada, né, financeiramente, mas tá ganhando. Sem ganhar nada financeiramente falando. Mas tá ganhando também. Isso. Para justamente entregar lá um conteúdo e ajudar alguém o próximo. E aí também nós criamos a anbcapacita.org, que é uma plataforma que a gente aluga, né, que não é barato, para entregar. Conseguiram botar o .org? .org, justamente para entregar para a sociedade cursos gratuitos, pagando apenas uma taxa de R$10, que é uma taxa do certificado. Todos os cursos são gratuitos. Então, assim, isso que é o mais bonito, né? A nossa instituição nasceu para servir. Todos aqui têm a sua profissão, ganham seu dinheiro na forma particular, e tem aquele dia que a gente quer ceder nosso dia para ação social. A gente sai todo dia. A gente tem milhões de projetos. Todos esses são de forma gratuita para a sociedade e nunca vai deixar de existir. Por mais que quando a gente completar 3 anos de idade, como eu disse aqui lá atrás, e a gente trouxer muitos milhões do governo federal para colocar na instituição, a gente vai continuar levando isso de forma gratuita para a sociedade. Não vai mudar. A diferença é que vai ser remunerado, né? E aí, obviamente, a gente vai conseguir expandir. Vamos expandir mais. E, obviamente, a gente vai direcionar os diretores, né? Tentar ajudar o máximo possível pessoas que estão ajudando a gente hoje, né? Para poder fazer essas pessoas que já fazem isso gratuito, agora fazer de forma remunerada, que é justo, né? Sim, claro. E a gente só vai nos potencializar o recurso público para que a gente possa atender mais pessoas, né? Essa é a finalidade e a nossa realidade. Então, a ANB é isso. A grande definição de ANB é isso aí, servir o próximo. Sim, mas quando eu estava falando que mesmo eles não ganhando nada remunerado, sim, e não ganhando nada remunerado, por isso que eu cheguei e falei assim, não, ganham também. Quando eu falo ganham também, isso é um pensamento meu que eu acho que vocês vão concordar. Cara, eu acho que a maior satisfação é quando você ajuda alguém a ganhar dinheiro. Sim. Cara, então assim, se eu estou ajudando a ganhar dinheiro, eu também estou ganhando dinheiro. Sim. E aí eu vou levar um pouquinho pro lado da lei da atração, né? Vamos dizer, não sei se você conhece mais ou menos. Então, é aquela história, né? De você tá num meio de pessoas bem... Como é que eu... Sucedidas, é isso? Bem... Não, pode ser bem sucedidas, mas até pessoas, por exemplo, se uma pessoa ela tá cabisbaixa, ela tá vindo pra cá e tá todo mundo aqui rindo, tá todo mundo aqui feliz, tá todo mundo contente. Se ela entra por essa porta, automaticamente... Você acha que ela vai tirar a energia do pessoal? Não, ao contrário. Ela vai absorver energia. Ela vai absorver a energia daqui. Com a energia positiva. Ela vai ser contagiada com a energia daqui. Então, quando eu vejo que alguém... Um aluno, eu vejo alguém que eu conheço, que eu pude ajudar de forma gratuita, a ganhar dinheiro, eu sei que indiretamente, em algum momento, quando eu posso precisar dessa pessoa, ela vai me ajudar, dependendo, de repente eu precisaria pagar por algum serviço que ela pode fazer, porque ela lembrou. Sim. Ela lembrou que dia eu podia ajudar ela. A famosa permuta, né? Não é permuta, mas não só... Porque a permuta, eu acho que você já ajuda
esperando... Não, a permuta, na verdade, não significa isso, né? É ajudar esperando em troca. A permuta, de fato, é a troca, né? É a troca. E essa troca, às vezes, não significa que você vai fazer já esperando receber, né? É natural. Não, mas é natural. Porque você fala de permuta, a pessoa automaticamente já pensa que é tipo assim, é algo em troca. É tipo assim, eu vou trocar, mas não é por uma questão com serviço. Com serviço que for, mas não é nem isso. Porque, assim... Você vai fazer alguma coisa com uma pessoa, às vezes... Vou te contar um benefício ela não vai te ajudar... Mas eu falar, ela não vai te ajudar, às vezes, diretamente, nem com o que você quer. Mas só o fato de você ter conseguido ajudar, isso já traz uma energia positiva dela para você, sem que dúvida. Isso daí você já ganhou. Essa energia positiva que você ganhou dessa pessoa, você já ganhou, já foi uma permuta, isso que eu queria dizer, sim. Entendeu? Eu vou te contar um benefício do networking, né? E para os empreendedores é muito válido, né? É justamente isso. Eu falo por mim, eu não tenho custo financeiro quase nada na vida. Tudo que eu vivo, praticamente, é isso aí que você falou, permuta. Porque quando você faz o bem, sem esperar realmente a troca, né? E aí você só faz, não tem jeito, a lei da vida. Isso vai retornar para você. E as pessoas se sentem incomodadas em não poder te ajudar. Porque você ajuda a vida toda. Meu telefone todo dia, claro que eu tô na vida pública, a demanda é maior que do pedido. Todo dia tem pedido. É emprego, é currículo, é isso, é todo dia, toda hora. Claro que você não consegue ajudar todo mundo. Eu não falo nem pela vida pública, mas pela sua vida social. Quanto mais você faz e você ajuda, e aí o empreendedor, aí eu falo ajuda empreendedor, só da ideia da NB já está ajudando muita gente. Dia 25 agora, a gente tem uma ação social em Seropédica, por exemplo. A gente vai atender mais de 3 mil pessoas. É NB. Você está ajudando. Aquela pessoa vai lembrar de você, que for lá, vai ser cadastrado para fazer um curso, vai receber a isenção, né, que veio do governo, mas por causa da NB. Quem vê na grande mídia, né, que é pela nossa assessoria de imprensa, não sei. A informação que hoje tem gente fazendo nossos cursos, a nbcapacita.org, que eu não sei nem quem é. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Como é que tá essa comunicação? Porque eu não conhecia a NB e como é que... Vocês não vão cometer o mesmo erro do governo, muito embora o governo eles tem condições, mesmo sendo custoso, na verdade, eu não vou dizer cometer erro, né? Eu não me preocupo em divulgar a associação. Não me preocupo em divulgar. Mas a população precisa saber então dentro da sua limitação, né? Então, a gente divulga dentro da nossa limitação. Porque na vida muita gente faz o que a gente faz. Ou o que a gente quer fazer. Tem muitas instituições, eu quero parabenizar um monte de instituições que fazem coisas boas. Grupo de network que às vezes nem formal é. Informal. Só tem um grupo. Informal. Não tem CNPJ, não tem nada. Tá no Instagram? Isso é ótimo. Instagram. ANB.nacional, nosso Instagram. Mas... tem muitos grupos de network se reunindo, pessoa informal, que tá fazendo bem, tá ajudando muito empreendedor. Tem muitas instituições do terceiro setor, como ONGs, né? Associações, fundações, que tá fazendo bem, tá ajudando. Não é só a nossa, né? Então eu não tenho essa preocupação antes de ter que divulgar. Não. Quem chegar a informação nossa, e óbvio que a gente, claro, se dedica para fazer essa informação ser levada adiante, amém. Porque igual a gente, outras pessoas estão fazendo. Nós não somos os únicos. Eu acho que é errado a gente pensar que o que a gente faz é único. Quando eu disse aqui que a nossa associação hoje é a maior associação do Estado do Gênero, de fato é. Nesse segmento de empresário, empreendedor, profissional. Eu não estava me qualificando como melhor, hipótese alguma. Porque fazer, a gente é mais um elo do que muitos também são por aí, cada um dentro da sua... do seu tamanho, da sua limitação. Porque tem pessoas que às vezes só quer ter aquele grupo. Não, a gente vai expandir para o Brasil. Estamos fora do Brasil, inclusive. A gente vai expandir para o mundo todo. Com essa mentalidade sempre de fazer o próximo e ajudar. Eu tenho diversos diretores, né, nem por mal, né? E aí falou para os diretores, que toda hora vem se referir a mim. Cara, a gente tem que fechar o grupo só para associado, tirar esse negócio de filiado. Filiado não paga nada, tem que tirar. Enquanto eu estiver na presidência da instituição, vou dizer que a instituição é minha, é uma associação, nós sempre iremos ter o filiado. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. O dono do shopping lá onde você deu uma sala pra gente, ele virou pra mim e perguntou, cara, quantas pessoas você tem envolvido no seu grupo aí? Quantos anos você tem? 1 ano e 7 meses. E quantas pessoas? Mais 5 mil pessoas. Que isso? Aí fez as contas. Quanto você cobra? R$50. O cara fez as contas rápidas. Pô, ele tá ganhando muito dinheiro, né? Acho que eu vou até passar a te cobrar, né? Não, eu tô imaginando que deve ter pensado isso. E eu falei, cara, a gente tem quase 5 mil pessoas, mas 100 associados. 120 no máximo. Porque a minha intenção não é que o cara seja associado. Claro que eu quero que ele seja.
Mas se ele for filiado, aí eu citei um exemplo. Quantas pessoas já alugou a sala aqui no seu shopping? Lá do grupo. X pessoas. Todas elas que você citou aí eram filiados, não era associado. E te deu lucro. Então o associado lá, ele pode não dar lucro para a instituição, mas ele vai ser benéfico para você, vai ser benéfico para outros. Vai consumir o teu produto. E aí, se você não tiver mais à frente dessa presidência da associação e o cara começar a cobrar, com certeza você não vai conseguir ter o mesmo alcance, porque nós exatamente. Nós vamos chegar nesse momento que a gente vai trancar o nosso grupo do WhatsApp só para associados. Isso vai acontecer. Eu não tô descartando que já me deu essa ideia. Sim. Mas eu acho que não é o momento ainda. Acho que quando a gente tiver uns 20, 30 mil pessoas... Vai dar tempo de eu entrar ainda? Dá pra gente entrar. Quando a gente tiver, uns 20 mil pessoas envolvidas conosco diretamente nos grupos do WhatsApp, que talvez acredite que não vai ser mais grupo, né? Vai usar outro meio de plataforma. Porque tem o Telegram também, né? Sim. Tem diversas plataformas que você pode usar. Com esse número, talvez, e acredito que os 1.000 associados, com 20 mil pessoas envolvidas, talvez a gente tranque sim. E aí as 19 mil pessoas que, se não quiser se associar, que Deus abençoe seu caminho, sua vida, e a gente segue com quem está conosco. Mas isso daí eu até entendo que entendo que os dois falaram, mas eu acho que até às vezes como é que eu posso dizer? Às vezes ser algo mais seleto também, né? Algo mais nichado, como, por exemplo, esse projeto do Patrão Podcast em si, ele é um projeto que só vem patrão, patrão. Não, mas ele é seleto. Quando eu falo que ele é mais seleto, porque a gente vai fazer aqui um filtro, né? Só aqui na região leste fluminense. Sim. Gente, não... Com o Patrão Podcast, a gente não tem a intenção de expandir. A gente quer fazer nichado. A gente não vai fazer o Patrão Podcast, a gente não vai fazer ele para poder expandir e tal. Pode ser que a gente faça outro projeto, que desse projeto a gente expanda para outras regiões. Mas o Patrão em si, o nosso foco é ser algo mais nichado aqui na região leste fluminense, para poder incentivar, porque a gente viu, por exemplo, ele está começando agora, está com a intenção de começar agora em Niterói. Algo parecido, uma associação parecida. Aqui em Niterói não tem. Em São Gonçalo não tem. A gente vê nas outras regiões não tem. No Rio já tem. No Rio tem mais de um. Então por que a gente já não cria isso aqui e já tenta expandir aqui, ao invés... Porque a primeira coisa que as pessoas tentam, quando montam alguma coisa aqui em Niterói, fazem alguma coisa, a primeira coisa que é fazer é o quê? Vamos pro Rio. Vamos crescer um pouquinho? Vamos logo pro Rio. Pô, mas... Por que não tenta crescer aqui? Aqui tem muita coisa boa para você poder descobrir ainda. Né? Tô errado? Eu concordo. Niterói, pô. Aqui é Niterói, São Gonçalo também. São Gonçalo, cara, São Gonçalo também. São Gonçalo é aquele famoso diamante bruto, cara. Só tá faltando ser lapidado. Mas vai chegar uma hora que eu acho que vai ter um... Eu vou me reservar e não falar muito sobre o São Gonçalo. Sabe que eu tô um pouco vai ter um... Eu acho que vai chegar um momento... Acho que vai chegar um momento que vai ter um despertar, entendeu? Às vezes a gente tem a necessidade de expandir. Sim. E às vezes tem coisas que são... que eu acho que é válido ser bastante nichado. Sim. Por exemplo, no nosso projeto a gente quer começar... E quer que esse projeto específico seja um pouco mais nichado aqui, porque eu acho que tem muita coisa para fazer aqui em Niterói. Tanto que você começou a ver que tinha um público para cá, para Niterói. Sim. E tinha vontade para ver. E começou a querer vir para cá também. Porque, às vezes, quem começa uns projetos aqui na região leste fluminense, ele já quer logo expandir para o Rio, ao invés de tentar aqui. Eu acho que qualquer projeto, primeiro você tem que expandir aonde você foi plantado, para depois você expandir esse plantio em outros lugares, né? Na instituição você não me vê fazendo nada, diretamente falando, né? A gente faz tudo, mas ao mesmo tempo você não me vê. Eu procuro menos aparecer. Eu tenho, na nossa segunda filial, lá na Barra da Tijuca, né? A NB, que nós trocamos logo quando a gente criou a segunda filial, era Campo Grande, a primeira, né? Onde a gente foi plantado, é a origem. E depois fomos para Barra e mudamos o nome de anos para NB. Tem um amigo, que eu vou citar o nome dele, que eu gosto muito dele, chamado Wallace. Ele tem um grupo chamado Empresários. Sugiro vocês até chamar ele também. Tem um grupo chamado Empresários S.A. É um grupo de empreendedorismo,
Né? E uma crítica construtiva, em todos, em geral, quem tem grupo de empreendedorismo, rapaz, que mexe com empreendedor, não gosta de falar de outros, né? Eu acho que é uma coisa não gosto de falar de outro. De outro. Eu não sei que as pessoas veem nisso, né? Eu acredito que quanto mais a gente promove o empreendedorismo, né? É o que vocês estão fazendo. Sim. Vocês estão aqui, né? Um podcast, né? Você não tem um grupo empreendedor, você tem um podcast. E aí você falar de outro podcast é nobre. Não vejo hipótese alguma. Mas eu percebo isso aí na rapaziada. Mas eu queria falar sobre o Alce, porque ele foi na nossa reunião lá na Barra e ele me fez uma pergunta e eu respondi pra ele naquilo que ele já sabia. Ele falou, cara, eu tava no final vendo a reunião acontecer. Ele tava do meu lado lá na parede e falou assim, cara, como é que as coisas acontecem aqui e você não tá lá com o microfone conduzindo. Uhum. Você tá aqui. Aí eu falei, amigo, eu vou falar pra você o que você já sabe, só vou relembrar, né? Se você quiser ter um grupo de network, beleza, você vai receber a pessoa lá na frente, você vai conduzir do início ao fim, você vai ir no final, apertar muito, tu vai fazer tudo. Um grupo. Olha quando você vai pra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não é só por isso, não. Ainda que você tenha um grupo, você não precisa fazer tudo. Você tem que aprender, né? Claro que não me referi para ele diretamente, né? Sim. A gente tem que aprender, de fato, confiar e delegar. Sim, exatamente. Se você não confiar e não delegar, você não me vê fazer nada, mas tudo acontece. Exatamente. Nada que eu falo diretamente. Você não me viu com a mão no microfone, conduzindo reunião, é muito difícil, muito difícil. Eu procuro o máximo correr. É claro que é o diretor daquela filial onde eu vou lá na reunião. Poxa, o presidente chegou aqui, eu vou chamar. É questão de honra também. E aqui em Niterói tá acontecendo? Tá... Não, a gente tem uma filial em Niterói, né, que é a nossa diretora da Barra hoje, que ela tem residência aqui em São Gonçalo, né, próximo aqui. E aí que a gente teve a ideia de iniciar, mas acabou que não foi à frente com ela, até porque ela continuou lá na Barra da Tijuca, e hoje ela é a nossa diretora na Barra. E a gente agora passou uma direção da ANB Niterói para uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, né? É o William, pessoa muito bacana. Então, assim, a gente está nessa engrenagem de fazer acontecer ainda a primeira reunião. Embora reunião não signifique início de grupo, tá? O grupo já existe, já tem pessoas no grupo. Claro que eu vejo que esse grupo específico aqui não tem fomentado muito as divulgações, né? Que aí é onde você tem incentivo de vender. E tem também nosso espaço aqui também, se precisar de ajuda para divulgação. A gente conta sempre, porque é estender um pouco do carinho, né? Não é só reunião de network, eu sempre volto a falar. A gente vai muito mais além nessa parte social, que muito me agrada. Mas eu vou te falar, e aí existe uma carência. Como eu lido bastante microempresários, principalmente, né, por causa da minha função de tecnologia, existe até mesmo um espaço, vou te falar que até um espaço para desabafo. Sim. Para conversar de empreendedor para empreendedor. Para compartilhar desafios e experiências e porradas que às vezes Posso falar uma verdade para você? Você falou uma coisa lá atrás, eu não queria tocar nesse assunto não, mas você falou que as pessoas às vezes vai para um grupo network pensando que eu vou resolver minha vida ali. Eu já percebi, e aí não só na NB, mas eu vou falar da NB, né, que é o que eu vivo no dia a dia, que a maioria que está ali vai estar ali por causa disso aí. Essa questão de desabafo, de ter... Às vezes não tá nem preocupado de vender. Embora tem muitos grupos por aí que a pessoa só quer vender, não quer nem te escutar. A NB não. Eu vejo uma crítica construtiva que, poxa, poderia fazer diferente nesses outros grupos que tem por aí de network, né? O cara só quer vender, vai na reunião, tem que vender, tem que dar meu cartão, tem que dar... Não, a NB é totalmente diferente. Se você reparar algumas falas de algumas pessoas nas redes sociais aí da NB, você vai ver que toda hora, principalmente a doutora Janaína, né, que sempre grava muitos vídeos, né, que é a nossa nutricionista, coordenadora de ação social, diretora da NB Campo Grande, ela sempre fala, a NB é uma família. Tu vê muita gente falando isso, de fato porque a gente sente prazer e felicidade de estar junto. Bom isso. E aí, naturalmente, se precisar de um nutricionista, vamos indicar ela. Se precisar, né, de um contador, vamos indicar falando isso tudo naturalmente. Mas a preocupação primeira não é essa. A priori da nossa instituição é estar junto para servir. E aí, na consequência, a gente acaba fazendo network, né? Que na verdade, a ideia do Michael, quando deu a ideia da associação, foi ideia diferente, né? Vamos um ajudar o outro, né? Igual aquele outro segmento que eu falei que faz, né? Então, você precisar de dentista é comigo, precisar de contador é comigo. Então, o objetivo é a gente se ajudar para que o dinheiro, o recurso gire entre nós. Fique entre nós.
Mas eu peguei essa ideia, levei em prática da associação, mas levei pro lado social. E, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Encontrou resistência? Não pode ser alguma. Porque eu acredito que aquilo que mexe com o social não tem resistência, né? Até a pessoa que é ruim. Existem pessoas ruins na vida. Sim. Acho que até essas pessoas são ruins quando você leva o amor, né? Porque o social é amor. Eu acredito que a pessoa também, mesmo que ela seja ruim, ela não quer se envolver, não quer te ajudar. Vamos dar 10 cestas básicas. Tem que ter uma contribuição de todo mundo. A pessoa é ruim, do coração, não quer te ajudar. Mas ela pode não te ajudar, mas também não te atrapalha se ela tá fazendo bem. Mas não é ruim com você, embora é com todo mundo, porque sabe que tá fazendo bem. Sim. Então, não tem como ter resistência quando você lida com o social. Acredito eu, nunca na NB não. E esse foi o nosso lado. Então, a gente é uma família. Então, aquela ideia inicial do Maicon lá atrás, né? Pô, vamos se ajudar para que o recurso gira em torno da gente, a gente se um indicar o outro. A ideia que é válida, acho muito importante. A gente faz isso também, mas não priorizando como todo grupo de network faz. Tem que vender, tem que dar cartão, não. A gente é uma família, se preocupa em estar junto para servir. Muito bom. Para depois a gente, dentro sem pressa, de forma natural, pô, se o caramba, TI, pô, é o Pedro. Mas de natural, eu não tenho obrigação. Natural, não vou fazer uma crítica, não, tá? Mas tem um grupo de network aí, no mundo todo, muito conhecido. Eu sei qual é que você tá falando. Não vou citar nome. E lá esse cara te exige. Bacana e parabéns, porque não é fácil fazer um trabalho funcionar, pois os caras estão no mundo todo. Mas tu tem que dar resultado essa semana, senão tu perde. Eu não sei como são as regras. Basicamente isso. A gente não tem nada disso, não. Inclusive, tem bastante diretores nossos que eram dessa outra atividade, né? Que eu também parabenizo, né? Porque é bacana. Se você faz uma organização onde tem pessoas que estão envolvidas com você, tem que parabenizar o cara. Se alguém comprou a tua ideia, que seja uma pessoa, tem que parabenizar. Os caras estão em todo mundo. Sim. Então, não são ruins, são bons demais. Mas a nossa pegada não. É totalmente social, sem essa exigência. A gente exige sim. Uma coisa que eu exijo, eu nunca vou deixar de exigir, é que a pessoa se dedique. Eu vejo que as pessoas às vezes vai na rede social, vai no evento, aí eu conheci o Rafael porque ele tá envolvido com a vida pública, com isso, aquilo outro, que eu vou ter acesso e tudo mais. Aí fica sabendo que tem um grupo de autoridade, que eu vou entrar lá, que eu vou ter acesso a fulano, beltrano, ciclano. Se a pessoa não se dedicar na instituição, nem esse grupo vai ter acesso. Tô falando pros diretores. Que às vezes tem pessoas que já vieram, pode ser que venham também, nessa intenção só de relacionamento. Entendi. Os caras têm muito relacionamento, então a NB tem muito relacionamento, então vou me conectar ali. E pedem para ser diretores. Se pedem para ser diretor, é para se dedicar. Claro. Né? Se não, sejam associados, sejam filiados. A palavra serve para todos que hoje são diretores nossos. Se não se dedicar mais como diretor, não vai ficar no nossos grupos de diretoria, não vai ficar no grupo de autoridade, vai deixar de ser meu amigo, em hipótese alguma. Mas a gente tem que fazer a engrenagem funcionar. Claro, com certeza. Então, se a pessoa não está mais produzindo, a pessoa vai deixar de ser meu amigo? Não. Vai deixar assim. A gente tem regras. Vai deixar de ser diretor, vai deixar de estar no grupo de autoridade, vai ser nosso amigo, vai ser um associado, vai ser um filiado. Então, assim, é uma exigência realmente mínima, né? Sim. Se você pede para ser diretor de uma instituição que é filantrópica, porque você quer servir. Mas por mais que lá por trás você tenha aquele desejo, aquela vontade, não, vou estar ali porque eu sei que dali eu vou ter acesso a fulano, beltrano, ciclano. Mas se você está fazendo acontecer a sua parte, Brasil, bacana. Né? O acesso é a consequência de você estar fazendo trabalho, para quem pede para ser diretor da instituição. E hoje, quais são os canais que tem disponíveis para quem quiser se afiliar e associar? A ANB, acho que o melhor canal é ANB.nacional, Instagram. Você manda um direct lá, a nossa secretária vai ter acesso, deixa o teu WhatsApp que ela vai fazer contato. E aí, então o Instagram é o principal, exemplo. É o principal hoje, né? Pra passa por uma entrevistazinha, como é que é? Não, ela vai explicar, né, a funcionalidade de ser um associado, de ser um filiado, né? Aí, uma entrevista, como você falou, né? Que eu não vou dizer uma entrevista, um bate-papo. Aí a pessoa que já quer ser um diretor, né? A gente tem que entender um pouco mais da pessoa, quem é a pessoa, né? Fazer um histórico, bater um papo. Não tem tanta exigência não, tá? Porque o que a gente faz é filantrópico. Mas a gente, no mínimo, tem que saber a origem da pessoa, né? Quem é a pessoa, de onde você chegou, de onde você veio. Né? E o bom do network, você conhece muita gente top, né? Muita gente bacana. Bom, isso é muito bom. Eu tô envolvido nessa vida tem 1 ano e 8 meses. 1 ano, 7, 8 meses, e desde quando nós fundamos a associação. Eu nunca fui tão envolvido com questão do empreendedorismo, né? Sempre vida pública.
E tem sido muito presente. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Aqui no Patrão Podcast. Não, mas a gente está aqui, né? Empreendedorismo puro. Mas foi através do relacionamento, network, né? Alguém falou, Instagram, pra lá e pra cá. Então, assim, como é que o network é lindo, né? Isso com certeza. Repetindo, network é o maior ativo de vendas do mundo. Concordo. Nada bate isso. E eu quero deixar claro que quando tiver aqui em Niterói funcionando, com reuniões, precisar de divulgação, pode contar com a gente. Pode contar com o podcast Patrão? Pode, com certeza. Vai ser um prazer divulgar. Porque, e por que não vocês também não estarão conosco, também, né? Claro, com certeza. Talvez os diretores nossos, né? Todo mundo, com certeza. Não sei. Eu não sei. Rafael, foi muito bom conversar com você, cara. Foi uma honra aí ter você aqui, explicar diversos insights aí que com certeza aí vão ser muito proveitosos. A promoção também, promover também a ANB também, isso daqui vai ser ótimo, ainda mais para o pessoal aqui da região. Eu acho que é uma região que está muito carente mesmo com relação ao empreendedorismo. A gente viu isso e é o que a gente quer. A gente quer ajudar ao empreendedorismo aqui da Leste Fluminense. Quero agradecer o Pedro, agradecer o Anderson, né, pelo carinho, obrigado pelo carinho de vocês, podcast do Patrão. Eu só fui, acho que esse é o segundo podcast da minha vida que eu fui, se não me falha a memória, né? Primeiro da ANB. Primeiro de muitos. Não, na verdade, o convite tem todo dia, né? De fato, eu sempre costumo dizer, incrível que não, para quem acredita ou não, eu sou uma pessoa guiada por Deus. Então, eu faço o que eu tô sentindo vontade de fazer. Convite não falta, sempre tem. E às vezes você não sente desejo de ir, né? E aí a gente sente desejo de estar aqui. Para mim é um privilégio. Gosto muito da modalidade podcast. Gosto muito. Claro que o network nos proporcionou isso, né? Eu só fui em 4 reuniões de network fora a ANB, na minha vida. Caramba. Só em 4. Conheço mais de 100 grupos de network, são grandes amigos, ajudo um monte de gente, mas só fui em 4 reuniões de network fora a ANB, né? Então eu costumo ir onde a gente sente bem, né? E quando eu recebi o convite de vocês foi gratificante, ótimo. né? Foi ótimo. Estar aqui também, parabenizar o Patrão Podcast, né? Patrão Podcast. Aqui só tem patrão. Obrigado. Você é patrão, todo mundo é patrão. Muito obrigado. Tamo junto, tá? Um abraço. Valeu, obrigado aí, gente. Galera, foi esse o papo, foi maravilhoso, nosso primeiro papo de 2024, e é isso aí. Siga-nos na rede social, Patrão Podcast, YouTube, Instagram, Pedro Chigarribe, Anderson Gonçalves. Valeu. Valeu, gente. Tamo junto.